Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. O Salmo 1 é a porta de entrada do livro dos Salmos, uma espécie de prólogo espiritual, que nos mostra dois caminhos, o do justo e o do ímpio. Ele não fala apenas sobre bênçãos materiais ou sorte, mas sobre uma felicidade que nasce da comunhão com Deus e da integridade de um coração, firmado na sua palavra. Neste salmo, encontramos uma lição atemporal. Nossas escolhas espirituais moldam nosso destino eterno. Deus não nos força a segui-lo, mas nos mostra, com amor e clareza, as consequências de seguir ou rejeitar sua sabedoria. Antes de continuar, faça uma pausa. Respire fundo e pergunte a si mesmo: qual caminho tenho seguido? O do conselho dos ímpios ou o da lei do Senhor? Se esse conteúdo fala com você, curta este vídeo, compartilhe e comente. Senhor, guia-me no caminho dos justos. Agora, com o coração aberto, vamos ao Salmo 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. A palavra bem-aventurado significa feliz, mas não uma felicidade passageira, e sim uma alegria profunda e constante, fruto da presença de Deus. O salmista mostra que a verdadeira felicidade não vem do que temos, mas de quem seguimos. 3 verbos revelam uma progressão perigosa: andar, deter-se e assentar-se. Andar segundo o conselho dos ímpios é começar a aceitar ideias contrárias à palavra de Deus. Deter-se no caminho dos pecadores é se acostumar com o erro. Assentar-se na roda dos escarnecedores é viver em comunhão com o pecado, zombando do que é santo. Cada passo dado fora da vontade de Deus endurece o coração e afasta a alma da luz. O salmista nos alerta: o pecado raramente chega de uma vez. Ele se infiltra em pequenos hábitos, em más influências, em pensamentos que parecem inofensivos. Reflexão: o justo não é aquele que nunca erra, mas aquele que disciplina sua mente e seus relacionamentos. Ele entende que a influência... Salmo 2, um dos versículos mais belos e profundos de toda a Escritura. Ele revela o segredo da verdadeira prosperidade espiritual e mostra o que diferencia o justo do ímpio. O prazer na palavra de Deus. Salmo 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Este versículo é o coração do Salmo 1. Ele nos mostra que a felicidade do justo não vem de evitar o mal apenas, mas de amar o bem profundamente. Antes, essa palavra indica uma decisão de contraste. Enquanto o ímpio se deleita no pecado, o justo encontra prazer em conhecer e viver a vontade de Deus. A expressão lei do Senhor, Torá, não se refere apenas aos mandamentos, mas a todo o ensinamento divino, tudo o que revela o caráter e o propósito de Deus. O justo não vê a palavra como um peso, mas como uma fonte de prazer e direção. Ele a estuda, reflete, conversa com ela no coração. Meditar de dia e de noite significa viver em constante comunhão com a palavra, deixando que ela molde os pensamentos, as atitudes e até os desejos. Assim como alguém se alimenta diariamente, o justo se nutre espiritualmente da palavra de Deus. Ela é seu sustento, sua bússola e seu descanso. Quantas vezes buscamos alegria em coisas passageiras, bens, conquistas, distrações e acabamos vazios? O salmista nos ensina que o verdadeiro contentamento está em cultivar intimidade com Deus por meio da sua palavra. Meditar na lei do Senhor é transformar a mente, renovar o coração e aprender a enxergar o mundo com os olhos do Criador.
Enquanto o mundo corre em busca de novidades, o justo mergulha nas verdades eternas. Ele entende que a palavra não envelhece, não se desgasta e nunca volta vazia. Faça da Bíblia o seu companheiro de jornada. Não apenas leia por obrigação, mas saboreie cada versículo como quem se alimenta da presença de Deus. Antes de começar o dia, abra o coração e diga: Senhor, fala comigo por meio da tua palavra. E antes de dormir, reflita o que Deus me ensinou hoje. A meditação constante cria raízes firmes. E quem tem raízes profundas não é derrubado pelas tempestades. Senhor, dá-me prazer na tua palavra. Faz meu coração se alegrar ao te ouvir. Que eu não leia por costume, mas por amor. Ensina-me a meditar de dia e de noite e a viver segundo teus princípios. Que tua voz seja minha direção e meu descanso. Em nome de Jesus, amém. Entramos agora em um dos versículos mais inspiradores das Escrituras. O Salmo 1:3 é a recompensa espiritual daqueles que rejeitam o caminho dos ímpios e escolhem meditar na lei do Senhor. Aqui o salmista pinta uma imagem poderosa, a árvore plantada junto às águas, símbolo de estabilidade, vida e prosperidade espiritual. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. O justo é comparado a uma árvore plantada. Não é uma planta selvagem, mas algo intencionalmente colocado por Deus em solo fértil. Isso mostra que nossa vida tem propósito e que o Senhor nos estabelece em lugares específicos para florescermos. Os ribeiros de águas representam o fluxo constante da presença de Deus, da sua palavra e do Espírito Santo. Assim, como a água alimenta a raiz e mantém a árvore viva, a comunhão com Deus mantém a alma nutrida, mesmo em tempos de seca, dá o seu fruto no seu tempo. Revela que o crescimento espiritual é um processo, fruto não nasce da noite para o dia. É preciso paciência, constância e fé. O justo não se compara ao outro. Ele entende que cada um tem seu tempo de frutificar, conforme o plano de Deus. As suas folhas não cairão, indica vitalidade e permanência. Enquanto o ímpio é levado pelo vento, o justo permanece firme, porque suas raízes estão em Cristo. Tudo quanto fizer prosperará. Não significa riqueza material, mas prosperidade de alma. Tudo o que ele toca é abençoado, porque nasce de um coração alinhado com Deus. Este versículo nos ensina que a estabilidade espiritual vem da intimidade com Deus. Muitos querem frutos sem raiz, sucesso sem profundidade, bênção sem obediência. Mas o salmista deixa claro: só prospera quem está plantado nas águas vivas da palavra. Se você sente que sua fé está seca, talvez seja a hora de voltar à fonte. As águas de Deus nunca cessam. Ele é o rio que renova, limpa e dá vida. Uma árvore não escolhe o clima, mas escolhe onde lança suas raízes. Mesmo em meio a desertos, quem está plantado em Deus continua verde, cheio de esperança. Não busque apenas frutos, busque raízes profundas. Ore, leia a palavra, mantenha comunhão com pessoas que edificam sua fé. Quando as tempestades vierem, você não será levado, porque estará firmemente plantado junto às águas do Espírito. Seja paciente com seu processo. O fruto virá no tempo certo e será abundante. Senhor, planta-me junto aos teus ribeiros. Que minhas raízes encontrem força em ti. Dá-me paciência para esperar o tempo do fruto e fidelidade para não desanimar. Que minha vida prospere em amor, fé e santidade, e que eu seja sombra e alimento para outros. Em nome de Jesus, amém. Você ainda está assistindo? Comente: eu quero ser uma árvore plantada junto às águas do Senhor. Salmo 1:4. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. A expressão "não são assim" é curta, mas poderosa. Ela serve como uma fronteira espiritual entre dois mundos: o do justo, estável e frutífero, e o do ímpio, instável e vazio. O salmista não precisa descrever longamente a vida dos ímpios. Basta dizer "não são assim". Ou seja, não tem raízes, não tem direção, não tem alicerce. A comparação com a moinha, o restolho leve que sobra da colheita de trigo, é profundamente simbólica. Quando o trigo era peneirado,
O vento levava embora a casca seca sem valor, enquanto o grão verdadeiro permanecia. Assim é o ímpio, superficial, sem consistência espiritual, levado por qualquer vento de doutrina, moda ou prazer passageiro. A árvore é plantada, a moinha é solta. A árvore tem raízes, a moinha é vazia. A árvore dá fruto, a moinha nada produz. O ímpio pode até parecer próspero por um tempo, mas sua aparente estabilidade é ilusória. Quando o vento do juízo sopra, tudo o que não tem essência se desfaz. Reflexão: quantas pessoas vivem hoje como moinhas espirituais? São guiadas pelo que o mundo diz, sem firmeza na verdade, mudando de valores conforme as circunstâncias. O vento do sofrimento, da tentação ou da dúvida sopra, e elas se perdem, porque não estão plantadas em Deus. Mas quem está firmado na palavra, mesmo quando o vento sopra, permanece de pé. O salmista não fala isso com prazer, mas com dor e advertência. Ele quer nos lembrar que a ausência de Deus é o maior vazio que existe. Não viva como a moinha. Não seja levado por emoções, opiniões ou circunstâncias. Busque raízes profundas em Cristo, para que nada te abale. Seja constante na fé, mesmo quando o mundo tenta te afastar. Lembre-se, a estabilidade espiritual vem da comunhão, da oração e da prática diária da palavra. Oração. Senhor, não quero ser levado pelo vento. Planta-me em tua presença e dá-me raízes firmes na fé. Que eu não viva de aparências, mas de verdade e profundidade. Livra-me da superficialidade e enche-me do teu espírito. Faz-me permanecer firme, mesmo quando os ventos sopram fortes. Em nome de Jesus, amém. Se você chegou até aqui, comente nos comentários: Senhor, firma-me para que eu não seja levado pelo vento. E compartilhe este vídeo, para que outros encontrem estabilidade espiritual em tempos de inconstância. Salmo 1:5. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. O versículo começa com por isso, conectando o destino dos ímpios ao que foi dito antes. Porque são como a moinha sem raízes. Eles não permanecerão quando vier o juízo de Deus. Não subsistirão no juízo. Significa que não terão defesa diante do tribunal divino. Os ímpios podem enganar os homens, disfarçar intenções e se justificar aos olhos do mundo, mas diante do Senhor tudo será revelado. Quando Deus pesar cada coração, apenas os que foram lavados e regenerados por Cristo permanecerão de pé, nem os pecadores na congregação dos justos. Mostra que haverá uma separação definitiva entre aqueles que escolheram servir a Deus e os que o rejeitaram. Hoje justos e ímpios convivem lado a lado, nas famílias, nas cidades, até nas igrejas. Mas chegará o dia em que Deus fará distinção entre o trigo e o joio, entre o que serviu e o que não serviu ao Senhor. Este versículo não fala de exclusão por arrogância espiritual, mas de um juízo baseado em escolhas. Cada ser humano decidirá, pela vida que leva, de que lado estará, com Cristo ou sem Ele. Vivemos em tempos em que o juízo de Deus é pouco mencionado, mas ele é uma realidade inevitável. O salmista quer nos lembrar que a vida tem consequências eternas. Quem vive longe de Deus pode até prosperar por um tempo, mas não conseguirá sustentar-se diante da verdade divina. Os justos não são perfeitos, são perdoados. E é essa graça que os permite permanecer firmes no dia do juízo. O ímpio, por outro lado, confia em sua própria justiça, e essa confiança é como areia movediça. Este versículo é um chamado à consciência e arrependimento. Não é uma mensagem de condenação, mas de misericórdia. Deus está dizendo: ainda há tempo para mudar de caminho. Examine sua vida à luz da eternidade. Não viva apenas para o agora, mas prepare-se para o encontro com Deus. Busque reconciliação com o Senhor enquanto há tempo. Cristo é a ponte entre o homem e o Pai. Ele é a nossa única defesa no juízo. Quem se esconde atrás da cruz não precisa temer o tribunal divino, pois ali já foi paga toda a nossa culpa. Oração. Senhor, tem misericórdia de mim. Lava-me de todo pecado e prepara-me para o teu juízo. Não quero viver afastado da tua presença, mas fazer parte da congregação dos justos. Ensina-me a andar em retidão e humildade, e a viver em paz contigo, todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus, amém. Está gostando do vídeo?
Então comente abaixo: Senhor, quero estar entre os justos no teu dia. Salmo 1:6. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. A palavra conhece aqui vai muito além de simples informação. No hebraico, ela traz a ideia de intimidade, cuidado e aprovação divina. Quando o salmista diz que o Senhor conhece o caminho dos justos, ele está dizendo que Deus se relaciona com eles, acompanha seus passos, dirige sua jornada e protege sua alma. Esse conhecer é o mesmo verbo usado quando a Bíblia fala que Deus conhecia Abraão, Davi e Jeremias. Significa que ele tinha um relacionamento pessoal e amoroso com cada um deles. O justo, portanto, nunca caminha sozinho. Mesmo quando não entende o caminho, o justo pode descansar. Deus sabe onde ele está e para onde o está levando. Já o caminho dos ímpios, ao contrário, é autônomo, sem direção e sem propósito eterno. A ausência de Deus nesse caminho leva inevitavelmente à ruína. Perecerá aqui não é apenas morrer fisicamente, mas ser separado da presença de Deus, ou o que é a verdadeira morte espiritual. Este versículo é uma escolha colocada diante de nós. Queremos andar em um caminho conhecido e guiado por Deus, ou em um caminho que termina em perdição. O Senhor não apenas observa o justo, ele o acompanha passo a passo, corrigindo, sustentando, amando. O ímpio, por sua vez, rejeita essa direção e por isso se perde. Muitos acham que liberdade é fazer o que quiser, mas o salmista mostra que a verdadeira liberdade está em ser guiado pelo Criador. Deus conhece o caminho dos justos não para impedi-los, mas para guardá-los até o fim da jornada. Quem confia nele nunca caminha em vão. Permita que Deus conheça e dirija o seu caminho. Ore antes de tomar decisões. Busque sabedoria antes de agir. E mantenha um coração humilde diante do Senhor. Mesmo quando o caminho parecer difícil, confie, Deus sabe o fim desde o começo e está te conduzindo a um destino de paz. Evite o caminho dos ímpios. Ele parece fácil no início, mas termina em escuridão. Escolha o caminho da fé, pois a estrada dos justos leva à vida eterna. Senhor, obrigado porque tu conheces o meu caminho. Mesmo quando eu não entendo, tu sabes o que é melhor para mim. Guia-me pelos teus caminhos de justiça, livra-me da perdição e da autossuficiência. Que minha vida seja dirigida pela tua vontade e que eu chegue ao fim da jornada em tua presença. Em nome de Jesus, amém. O Salmo 1 é mais do que um poema antigo, é um mapa espiritual para a vida. Ele nos mostra que todos os seres humanos estão diante de dois caminhos. O caminho dos justos, plantado junto às águas de Deus, e o caminho dos ímpios, seco, vazio e levado pelo vento. O justo é aquele que faz da palavra o seu alimento, que medita nela todos os dias, que encontra prazer em obedecer a Deus. Ele pode até passar por desertos, mas suas raízes estão no rio eterno da graça. Já o ímpio, por mais que pareça florescer, não tem raiz, e quando o vento sopra, sua aparência se desfaz. O salmista termina lembrando que Deus conhece o caminho dos justos. Isso significa que ele te vê, te entende e te acompanha. Mesmo quando parece que ninguém nota o seu esforço, o Senhor está observando e preparando recompensas eternas. O caminho dos justos é estreito, mas leva à vida. O caminho dos ímpios é largo, mas termina no vazio. A escolha é diária. Cada decisão, cada pensamento, cada amizade define onde nossas raízes estão sendo plantadas. O Salmo 1 nos convida a ser árvores vivas e não moinhas levadas pelo vento. Reflexão final. O mundo busca felicidade em prazeres momentâneos, mas o justo a encontra na presença de Deus. Verdadeira bem-aventurança é andar com o Senhor, resistir ao mal e deixar que sua palavra transforme nossa mente. Quem escolhe esse caminho nunca anda sozinho, anda com o próprio Criador ao lado. Lembre-se, o segredo não é correr mais rápido, mas estar na direção certa. E essa direção é Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Conselho pastoral: não viva de aparências, viva de raízes. Não busque apenas bênçãos, busque o abençoador. Abra sua Bíblia, converse com Deus e plante sua alma junto às águas do Espírito. Mesmo que o mundo desabe ao redor, quem está firmado em Deus permanece de pé.
Oração final. Senhor, obrigado pela tua palavra que é viva e poderosa. Ensina-me a andar no caminho dos justos e a rejeitar os conselhos dos ímpios. Planta-me junto às tuas águas e faz de mim uma árvore que dá fruto no tempo certo. Guarda-me no teu amor e guia-me até o fim da jornada. Que minha vida seja um reflexo da tua graça e que todos vejam em mim a alegria de quem confia em ti. Em nome de Jesus, amém. Se esta mensagem falou ao seu coração, deixe o like, inscreva-se no canal e comente abaixo. Eu escolho o caminho dos justos. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra. E lembre-se sempre, quem anda com Deus nunca anda sozinho.